Agora, com certeza é um tema difícil, delicado, porque falar de sexo, né, no meio cristão evangélico é algo que é tabu. Por que é tabu no meio cristão evangélico? Ô, Cássio, vamos colocar assim, primeiro que é tabu para a sociedade, digamos assim. Porque senão a gente vai colocar como um tabu só para a igreja. Na verdade, sexo é tabu primeiramente para a sociedade. Como a igreja é um reflexo da sociedade, isso acaba caindo dentro da igreja. Pode ser que na igreja seja fortalecido por causa da questão religiosa. Então eu posso citar, por exemplo, uma experiência de consultório. Quando eu recebo um paciente com questões sexuais, disfunções, inadequações, transtornos, algum problema sexual no consultório, seja ele cristão ou não, seja ele evangélico ou não, eu percebo uma dificuldade com relação ao tema. Claro que na questão do evangélico, às vezes um pouco mais, por questão de interpretação da escritura, da Bíblia. Quando eu falo interpretação, eu estou dizendo de uma interpretação inadequada, certo? Distorcida. Por quê? Porque o profeta Oséias, disse que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, o desconhecimento da palavra de Deus, no que se refere à questão sexual, acaba levando as pessoas a terem visões distorcidas da coisa e ter muita dificuldade com o tema. É um tema que não é muito debatido, discutido, apesar de que, nos nossos últimos tempos, a coisa tem melhorado um pouco. Mas acho que a gente precisa ainda evoluir muito, mas é muito mesmo. Agora, existe aquela herança católica romana, que inclusive muitos evangélicos vêm da Igreja Católica Romana, que consideram, ou pelo menos era o que se dizia, que o pecado original lá do Éden tinha sido o sexo. Certo. Eu lembro, inclusive, que um jovem senhor me procurou um dia e quis saber qual que era o pecado original, porque ele tinha aprendido que era sexo. Inclusive, ele era casado e perguntava, toda vez que eu tenho relação sexual, eu estou pecando? Isso ainda é muito forte na igreja? É muito forte com relação à postura, à performance sexual de muitos casais. Por quê? Quando a gente estuda a história da sexualidade, a gente vai deparar com essa visão, com essa ótica que você expôs aqui agora. Houve uma época em que a Igreja Católica, ela proibia os casais de terem sexo nos dias santos. Parece que é uma bobagem isso, parece uma coisa inofensiva, pequena, mas quando a gente vai avaliar o que está por trás dessa posição, o que isso pode produzir no psiquismo da pessoa com relação à vida sexual, pode ter um prejuízo grande. Por quê? Porque se o dia é santo e a proibição do sexo no dia é santo, então eu estou interpretando essa prática como pecaminosa, como suja, como não aprovada por Deus, mas suportada por Deus. E nessa época, então, os casais eram proibidos de ter relações sexuais nesses dias, a igreja controlava isso, e além disso, liberava o sexo em outros dias, muito controlado, mas com a finalidade de ter filhos, de formar famílias. E isso é uma preocupação muito grande para nós hoje como profissionais, as consequências desse ensinamento, né? E esse ensinamento acaba caindo dentro da igreja evangélica também. Às vezes, alguns líderes, eles enxergam assim, e pregam assim, e ensinam desse jeito. Então, a pessoa apropria dessa coisa e acaba tendo muito problema na vida sexual. Então, às vezes, é interpretado a vida sexual, a performance sexual, a prática sexual, como alguma coisa assim que Deus suporta, tolera, mas não como alguma coisa muito prazerosa. Agora, existe base bíblica para que as pessoas associem que sexo é só para reprodução? Porque eu fico pensando, você pega livro como Cantares, por exemplo, é um livro da Bíblia que fala de um amor de um homem com a mulher e fala de prazer, não fala só de reprodução, não é? Exatamente. Por isso que eu citei o profeta no início, né? O profeta Oséias, falando que quando falta o conhecimento da palavra, o povo perece, o povo perde, o povo empobrece, né? O povo erra, é destruído. Por quê? Se tivermos o conhecimento da palavra, mas eu não estou dizendo da religião, da palavra,
Aí então nós vamos ter entendimento que sexo é uma coisa sagrada, é uma coisa divina, que Deus colocou à disposição do homem. E esse sexo, ele é fonte, primeiro, de saúde, né? A Organização Mundial de Saúde, ela reconhece que sexo é saúde. E sexo também não é só saúde, né? Ele é prazer. E como prazer é algo que Deus criou e colocou para o homem. Lógico que no decorrer da história, dos tempos, a religião, como nós citamos agora há pouco, ela entrou com uma outra ótica, com uma outra forma de conceber a coisa e de vivenciar a coisa, e colocou como se fosse uma coisa suja, como se fosse algo proibido, como se fosse algo só tolerado, suportado por Deus. Depois, a gente pode até ver quais as consequências que essa ótica, que essa forma de enxergar o sexo pode trazer para a vida de um casal. A experiência de consultório tem mostrado isso todo dia. E não só a experiência de consultório, também a literatura que trata desse assunto, estou dizendo de literaturas sérias, né? Estou falando de coisa profissional, científica. Essas literaturas, elas também trazem esses tipos de prejuízos causados por uma interpretação mal feita da performance e da vida sexual. Agora, para trazer essa informação, para ajudar a igreja a compreender de forma sadia o sexo, é necessário que a liderança da igreja, os pastores, os líderes, ajudem as suas ovelhas. Como será a abordagem? Como os pastores podem ajudar suas ovelhas a entenderem o sexo da maneira sadia, da maneira bíblica? Ô Cássio, penso eu como pastor, como professor também de seminário, professor na igreja, e também como profissional da área, né? Sou terapeuta sexual, sexólogo, psicólogo. Eu penso que o primeiro ponto para um líder cristão ajudar a sua igreja, tanto os casais quanto os solteiros, primeiramente é conhecer bem a palavra de Deus com relação a esse assunto. Esse é o primeiro ponto. Para não ensinar uma doutrina distorcida, uma doutrina que tem muito mais a ver com o sistema religioso do que propriamente com a palavra de Deus. Se eu tenho um líder que tem esse cuidado, já é meio caminho andado. Agora, o outro caminho, a outra metade do caminho, digamos assim, é ele ser aberto para a discussão, o debate do assunto. Ele quem? O líder, o pastor. Por quê? Porque é o pastor, querendo ou não, o pastor acaba sendo aquela pessoa que abre as portas da igreja para que entre debates, discussões de assuntos pertinentes. Então, por exemplo, eu tenho 32 anos que eu estou na igreja. Quando eu cheguei para a igreja, 32 anos atrás, era inconcebível um sexólogo falar de sexo na igreja. Nossa, aquilo era uma coisa quase que diabólica, não é? Se para um psicólogo já era difícil falar na igreja, o sexólogo então, não é? Eu até brinco com os meus alunos dizendo que o psicólogo era visto como um demônio e o sexólogo como o pai do demônio, né? Dos demônios. Hoje não, hoje eu saio muito, viajo muito, ando muito pelas igrejas, dou muitas palestras para casais, para mulheres, para homens, para jovens, dentro desse campo. Então a gente já percebe, sim, uma abertura na igreja para que haja esse debate. Só que ainda penso que essa abertura ainda é muito tímida, muito pequena, é um grupo aqui, um grupo ali, é um líder mais cabeça aberta aqui, outro lá, mas penso que ainda a gente tem que avançar muito, sabe? Caminhar muito, crescer muito, entender que esse assunto é o assunto que caminha com a gente todos os dias. Tem um livro da Diel que chama Do Prazer ao Sofrer, Sexualidade do Prazer ao Sofrer. Ela fala uma coisa extremamente importante, ela diz que a maioria da população mundial, a maioria, ou foi, ou é, ou será sexualmente ativa. Então você vê que é uma coisa muito grande, poderosa. E se é tão grande assim, por que não então debater esse assunto? Eu fico muito preocupado quando eu tenho um líder que fecha para isso, não fala sobre isso, como se os membros, as ovelhas, já fossem
totalmente preparadas, instruídas nesse campo. Fosse uma coisa orgânica, assim. É muito sério. Uhum. Agora, eu creio que alguns líderes, o pastor Carlos, têm um pouco de resistência. Primeiro porque não tem condições técnicas, científicas de expor. Pode ser. Mas, às vezes, o líder chama alguém ou abre, e quem vai dar a palestra, às vezes escorrega na mão, sabe? Erra na mão, assim, começa a falar, aí começa a dar exemplos pessoais, começa com chocarrices, quais são os cuidados que a gente tem que ter quando vai convidar alguém para dar uma palestra de sexualidade na nossa igreja? O Cássio, eu sou psicólogo, sexólogo, né? Terapeuta sexual. Se você me chamar para dar uma palestra sobre matemática, sabe o que eu faço? Eu não irei, entendeu? Eu te indico uma pessoa ou simplesmente digo, Cássio, eu não tenho condições técnicas para falar disso, porque senão eu vou ensinar errado. Pouco tempo agora, eu faço parte de uma equipe de medicina sexual, eu não trabalho, eu só discuto, é uma equipe científica. E eu estive lá e alguém me mostrou um livro escrito sobre sexualidade por uma pessoa que não tem formação, que não tem conhecimento para escrever aquilo. Penso que o pastor ele não precisa ser um sexólogo, mas se ele quer ensinar de fato, que ele procure conhecer bons livros, boas literaturas, ou então abrir espaço para profissionais, irmãos, pessoas que tenham o Espírito de Deus, que conheça a palavra, mas que também conheça a ciência. Para ministrar, para ensinar, para trazer, através de cursos, através de palestras, de discussões, de debates dentro da igreja. Penso que esse pode ser um caminho muito bacana, muito legal, para a gente reduzir um pouco esse prejuízo que nós estamos tendo. Agora, nós temos atualmente muitos cursos de noivos, né, preparatórios para o casamento. O que de sexualidade o senhor acha, o senhor entende que deve ser tratado nesse curso? Tudo? Ou não? Certas coisas só depois que tiver casado que se deve falar? Olha, Cássio, eu acabei de dizer para você que eu dou muitas palestras para casais. E quando eu sou chamado, às vezes isso é uma preocupação nossa. Quem vai ser o público? Não é? Então, o que a gente faz? A gente faz o seguinte, fala abertamente para os noivos, porque o sujeito está no caminho, ele precisa saber disso. Só que a gente fala abertamente, fala de tudo, usando todos os termos científicos possíveis, mas sem se tornar vulgar. Ensinando a seriedade da coisa, como atuar, o que pode prejudicar, o que pode trazer complicações para essa relação. Então, a gente precisa trabalhar dessa forma. Então, um curso de noivo, ou curso de noivos, né, digamos assim, para mim ele é muito importante, desde que ele seja tratado com seriedade e com conhecimento. Falar por falar, simplesmente para dizer que na minha igreja tem um curso de noivo, para colocar a minha igreja bem na foto ou na fita, não acho que tem nenhuma vantagem, nenhum proveito nisso. Penso que eu preciso fazer um curso de noivos pensando na pessoa que vai ser alcançada por esse curso. Aí sim, dá para levar a coisa com muita seriedade. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.